Terminou sem acordo a tentativa de negociação entre os sindicatos de PMs em greve e o governo da Bahia. Os policiais militares não aceitaram a proposta de reajuste do governo e fizeram uma contraproposta que está sendo estudada. O clima hoje foi menos tenso em frente ao prédio da Assembleia Legislativa em Salvador, ocupado por PMs e familiares. As autoridades permitiram a entrada de alimentos e artigos de higiene pessoal. Os PMs pedem gratificação salarial de R$ 600, plano de carreira e anistia para os manifestantes. O governo do estado oferece 6,5% de reajuste. Os PMs baianos recebem cerca de R$ 1.700. O governador da Bahia, Jacques Wagner, disse que mesmo se houver anistia aos grevistas, quem participou de atos de vandalismo será punido. Nem a população aceita, nem você aceita que alguém que desrespeitou a lei, que barbarizou, que assustou a população, que meteu arma e desceu as pessoas de dentro do ônibus, pedir que eu diga que ok, não tem problema não? Então vamos separar. Houve exageros por parte dos PMs em greve, que é um direito do trabalhador? Olha, Ricardo, eu começaria dizendo o seguinte, eu morei 21 anos na Bahia, então eu conheço um pouco a Bahia. Então, me parece que essa crise da polícia não deixa de estar dentro de um contexto que os últimos governos não têm sabido trabalhar muito bem a administração do Estado. Você pega, por exemplo, governos anteriores souberam, com todas as contradições, souberam construir uma infraestrutura e investir no turismo. Essa greve que acontece agora, e com o canto dos policiais ou o carnaval acabou, ela não pode ter nascido de um dia para o outro sem que ninguém soubesse que ia acontecer. Porque, afinal de contas, você está falando da polícia. Então, me parece que, primeiro, existe esse grande contexto de uma crise administrativa e de falta de cuidado com um fato como esse. Outra coisa que eu diria é o seguinte, talvez esteja na hora de a gente compreender que a polícia é uma função nobre na sociedade e a gente cuidar melhor da polícia. A gente está acostumado a pensar que o policial... Ainda existe um pouco aquela cultura de que o policial só está aqui para bater, para prender, ou como se fosse um inimigo. Isso, às vezes, joga a pessoa no lugar do inimigo, ou do lugar daquele que não é muito bem visto pela sociedade. Eu digo isso tudo para dizer o seguinte, como o policial é uma função nobre da sociedade, que deveria ser visto como professor, como médico, como advogado, e, portanto, retirando o professor que ganha muito mal, coitado, eu acho que os policiais deviam ter um salário muito bom. Agora, você não respondeu minha pergunta. Houve excesso? Então, aí, eu estou indo do geral para o particular para dizer o seguinte. Eu acho que o modo de fechar a Avenida Paralela, em Salvador, onde fica o centro administrativo, de prender as pessoas dentro, de atacar mascarado, sei lá o quê, não há dúvida que houve excesso. Nesse sentido, eu concordo com o governador Jacques Wagner. Quer dizer, você tem que separar um pouco o joio do trigo. Agora, eu não concordo de que os policiais não recebam o melhor salário. Mas o modo, aqueles que fizeram o processo de modo violento, sim, houve excesso. Saldiva, o problema aí, na sua opinião, é um piso nacional que teria que ser votado no Congresso Nacional? Exatamente, acho que esse é um problema nacional. Polícia Militar ganha mal no Brasil inteiro numa função que devia ser melhor valorizada. Se não resolver esse problema de votar um piso nacional, inclusive em São Paulo, a polícia ganha pouco. E é uma função que, olha, deveria ser melhor, né? Nova ministra de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci de Oliveira, disse hoje que a legalização do aborto é um tema para o Congresso Nacional e que não faz parte da sua agenda no Ministério. Socióloga, pró-reitora da Universidade Federal de São Paulo e especialista em saúde da mulher, Eleonora Minicucci de Oliveira deve tomar posse na sexta-feira. Hoje ela deu entrevista ao lado de Irine Lopes, que está deixando o ministério para concorrer à Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo. A nova ministra disse que pessoalmente defende a legalização do aborto como uma questão de saúde pública. Como sanitarista, eu tenho que dizer, ele é uma questão de saúde pública. Ele não é uma questão ideológica, mas é uma matéria que não diz respeito ao Executivo. Ela diz respeito ao Legislativo. É saúde pública, Saldiva, na sua opinião, como médico, colega aí da nova ministra? Primeiro, é a segunda ministra com perfil técnico que é colocado no sistema.
Na semana passada, a gente comentou a entrada do novo ministro de Ciência e Tecnologia, que é um cientista. Essa senhora entende de saúde da mulher e da situação da mulher. Então, e eu também compartilho com a opinião dela. Eu sou a favor da legalização do aborto, porque ele já existe e a gente não vai impedir o aborto por não legalizá-lo. Você vai dar condições melhores e impedir a morte de, pelo menos, no caso de São Paulo, a gente estima que em torno de 50 a 60 mulheres morram por ano devido à infecção puerperal. Então, motivada por um aborto feito em condições inadequadas. 50 a 60 ou 50 a 60 mil? Não, 50 a 60 na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Se você colocar no Brasil, você vai chegar a algumas centenas de mulheres que morrem por ano, o que porque pegam, mas veja, é numa faixa etária que as pessoas não morrem. São pessoas de 20 a 30 anos. Então, embora o número seja relativamente pequeno, nessa faixa etária é absurdamente alto. Pondé, esse argumento, na sua opinião, é suficiente para justificar o aborto? Eu acho que não. Assim, primeiro, eu não concordo com a legalização do aborto, e não por razões religiosas. Simplesmente porque ainda não fui convencido de que não seja uma vida que está em jogo. Então, nesse sentido, o argumento me parece um pouco, apesar de que eu reconheço a força retórica dele, lógica também, ele me parece um pouco um argumento do tipo, se o homicídio existe, ele é feito em más condições, a gente deve legalizar o homicídio para que ele seja feito em boas condições. É claro que eu estou partindo de um pressuposto, Ricardo. Para mim, continuo achando que aborto é homicídio. Portanto, eu não concordo. Agora, eu acho que a posição da técnica que foi colocada, da médica especialista, médica ela, né? Eu acho que ela coloca bem a situação no sentido de que, primeiro, ela se livra um pouco da pressão do assunto, porque a população brasileira, acredito que por razões religiosas, a maioria, que não é o meu caso, é contra o aborto. Mas, ao mesmo tempo, então, ela se coloca bem na situação. Olha, não é comigo. Agora, por outro lado, ela tem razão. É uma questão legislativa, porque é uma questão de lei, até hoje. Aumenta a pressão contra o regime da Síria. França, Espanha, Itália e 6 países do Golfo Pérsico convocaram seus embaixadores em Damasco. Hoje, uma delegação russa se encontrou com o presidente Bashar al-Assad, que promete um referendo sobre a nova Constituição. Segundo o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, a data para o referendo sírio deve ser anunciada nos próximos dias. A nova Constituição vai permitir a existência de vários partidos e limitar os mandatos presidenciais em 2 períodos de 7 anos. Hoje, a França, Itália e Espanha chamaram os embaixadores de volta para avaliar a escalada de violência no país. 6 países do Golfo Pérsico foram além, retiraram seus representantes e expulsaram os diplomatas sírios. A ONU e a Liga Árabe acusam o governo de Damasco de massacrar a oposição em quase um ano de conflitos. Novos ataques do exército foram registrados hoje na cidade de Homs. Agora, o que me chama a atenção nesse episódio da Síria é que, em relação à Líbia, em relação ao Egito e a outros países ali do Oriente Médio, a reação da OTAN foi, em muitos casos, até responder militarmente, como no caso da Líbia. No caso da Síria, chama aqui os embaixadores, vamos conversar, etc. e tal. Por que essa diferença de tratamento? Primeiro porque eu acho que a Síria ainda recebe um poder significativo por parte da Rússia. Né? A Rússia tem interesses econômicos na Síria e, nesse sentido, você teria um clash, um conflito, uma pancadaria, digamos, diplomática e política entre países como Estados Unidos, Inglaterra e França e Rússia do outro lado. Seria uma espécie assim, de resto da Guerra Fria, sem o contexto político ideológico. Mas, por outro lado, como a gente já teve a chance de discutir aqui no jornal, a Síria ela é uma fratura política no Oriente Médio muito importante. Porque, de um lado, você tem os sunitas, que representam a maior parte da população e que são, portanto, sustentados por uma dinastia e monarquia sunita, que é a Arábia Saudita, que disputa poder com o Irã na região. E o Irã, por sua vez, apoia o lado alauíta, que é próximo politicamente dos xiitas, que é o caso do presidente da Síria. Então, a Síria é um barril de pólvora. Há meses atrás, quando começou a situação, o Assad disse: aqui a Síria é muito mais difícil de vocês resolverem do que os outros países, porque aqui o Oriente Médio se encontra num ponto de
força e de equilíbrio entre dois blocos. Agora, o que não dá, né, Saldiva, é para morrer gente do jeito que está morrendo a cada dia, né? Mais de 100 por dia, assim, se a gente for fazer uma média aí, desde que os protestos começaram. Eu acho que devia ter um curso de desconfiômetro para tirano, aonde eles aprendessem que já passou o tempo deles e eles não sacrificassem tanta gente por causa de uma posição ideológica ou pessoal. A seguir, greve geral na Grécia contra medidas de austeridade. E mais, Instituto do Coração pesquisa vacina contra a febre reumática.